Aleluia, bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa superabundar nos vossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento, quero agradecer pela tua presença, por você se permitir estar neste lugar. Como é bom podermos estar em comunhão, como é bom podermos viver essas manhãs juntos em Cristo. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre um tema muito, mas muito pertinente para a realidade da vida em que nós estamos construindo em Deus. É interessante nós termos essa visão de que estamos em obra, de que existe uma construção, existe algo acontecendo nas nossas vidas. Existe uma obra que Deus iniciou e Ele vai aperfeiçoando a cada dia. Se nós nos perdermos nesse conceito, se nós nos distanciarmos dessa realidade, seremos como alguém que sonhou em ter algo, começou a edificar e mesmo tendo recurso não avançou. E pensando sobre isso, imagina, desde que você entregou a sua vida a Jesus, quais são as mudanças significativas que você consegue perceber ao longo desse tempo? Porque é interessante pensarmos em mudanças significativas, mas termos a compreensão que são as pequenas mudanças que vão gerar grandes resultados. Às vezes nós queremos, sabe, que as coisas elas se transmutem de uma forma onde o que era minimalista se torne algo grandioso, mas assim como se fosse um estalar de dedos. E não é bem assim que as coisas acontecem, não é bem assim que as coisas ocorrem. Nós às vezes cometemos um ledo engano de pensarmos que uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós nascemos de novo, naquele momento nós já estamos prontos e tudo acabou, já é o fim. Se fosse dessa forma, ao invés de batizarmos depois da pessoa entregar a vida para Cristo, para que ela pudesse viver uma nova vida, nós só sepultaríamos, entende? Se já estamos prontos depois de entregar a nossa vida para Jesus, não se faz necessário um batismo para um novo nascimento, e apenas um sepultamento, porque tudo chegou ao fim. Se estamos prontos, acabou. Mas precisamos ter essa percepção. Quando você olha para a realidade da sua vida, independente de quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus, você pode ter descido as águas agora recente, né, Isaac? Poucos dias. Mas quais foram as transformações que já estão acontecendo na sua vida? Você que desceu as águas há mais de 10 anos, 20, 30 anos, quais são as mudanças que ocorreram? Quais são as transformações que aconteceram? E antes de você olhar para a sua geografia, olha para dentro de você. Quais são as mudanças perceptíveis na sua vida e que são perceptíveis e que são notáveis, das quais você não precisa se vangloriar? O cristianismo é tão lindo porque ele nos traz em todo tempo esse momento de reflexão e autoanálise, onde nós precisamos nos posicionar de tal maneira em que são as pessoas que reconhecerão as obras que nós fazemos ou que verão os atos de Deus por meio da nossa vida. Não adianta nos ovacionarmos, ficarmos, não, porque eu isso, porque eu aquilo, porque dessa maneira. Importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir, mas as obras deles, elas serão evidentes, elas serão evidenciadas. A Bíblia nos traz uma analogia tão simplória, mas é tão poderosa, que nós vamos conhecer a árvore através de quê? Dos seus. E aí pensa um pouquinho comigo sobre isso. Onde estão os seus frutos? Para que você seja percebido, para que você seja reconhecido, segundo a espécie do fruto que você está gerando. Que tipo de fruto você tem gerado no seu dia a dia? Qual é a realidade que as pessoas contemplam em detrimento de conviverem com você? O cristianismo não é para ser vivido dentro da igreja. A igreja é a base que nos fortalece, que nos ensina, que nos orienta,
que nos acolhe, nos tornamos parte de um corpo. Mas a nossa operação, ela é daqui para fora. A operação de um cristão é quando o seu pastor não está do seu lado, é quando o seu irmão não está com você, é quando as circunstâncias da vida vão nos fazer refletir para que possamos ser provados e aprovados. E quantos de nós reprovamos em alguns dos nossos atos? Quantos de nós reprovamos por não permitirmos que o Espírito Santo de Deus opere por meio de nós? Por não agirmos dessa maneira? Quando o apóstolo Paulo vai trazer à igreja, aos romanos, alguns conceitos sobre a legalidade, sobre a graça, sobre a misericórdia, ele se aproximando do fim dessa carta, lá no capítulo 12, ele vai fazer uma súplica, e ele vai dizer para a igreja assim: olha, irmãos, eu quero fazer uma súplica, eu estou rogando, eu estou pedindo a vocês para terem um nível de consciência que quando vocês forem apresentar a Deus os vossos corpos, ele deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir entregar um culto racional. Em contrapartida, eu só quero que você pense sobre isso. Porque um dia o meu corpo era fétido. O aroma que exalava da minha vida, das circunstâncias, era de morte. Não agradava a Deus. Embora eu tivesse vida, embora a sociedade contemplasse um ser humano vivo, eu estava morto. E pensa, qual é o aroma que um ser humano vivo produz e qual é o odor que um corpo morto vai produzir. Quando nós olhamos para essa realidade dentro da igreja, se nós não estivermos vida em nós, Zoe, vida de Deus, se a vida de Deus não estiver em nós, nós não conseguiremos expressar, externar, demonstrar para as pessoas que existe ressurreição, que existe nova vida em Deus, que Ele transforma. Então, quando nós olhamos para esse texto, quantos de nós desprezamos a realidade da importância do nosso corpo, quando não damos valor a ele como sendo o templo do Espírito Santo? Quantos de nós ainda estamos apegados, aprisionados nos nossos deleites, nos nossos prazeres, porque estamos vivendo uma vida que ainda busca saciar os prazeres da carne, ao invés de buscarmos a alegria, o gozo, a paz, a esperança de podermos viver pelo Espírito de Deus. Temos que pensar sobre isso. Qual é a mudança significativa que está ocorrendo na sua vida? Porque é a partir disso, é a partir da mudança que acontece na minha, na sua, na nossa vida, é que nós vamos conseguir contemplar o entorno, a geografia. É através da mudança que está ocorrendo em nós, que o ambiente onde nós estamos, quiçá, a sua família não mudou ainda, por quê? Você não mudou ainda, por quê? Que palavra é essa que é tão poderosa para alterar a geografia, o destino, o curso, trazer mudanças na vida dos outros, mas que de igual forma não opera na sua, não opera na minha, não opera na nossa? A nossa trajetória enquanto cristãos, ela é para que nós possamos nos desenvolvermos, sermos aperfeiçoados em Deus. Quando nós olhamos para essa realidade, nós temos muitas pessoas ainda muito conformadas com o seu padrão de vida. Elas não sentem desconforto. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês não devem se conformar com este padrão.
Não fique nessa zona de conforto. Não se permita viver dessa maneira, como outrora, a maneira como o mundo vive, fazer o que o mundo faz, falar o que o mundo fala, consumir o que o mundo consome. Ele vai dizer assim, olha, é necessário que haja um desconforto, tal como você está sentado em uma cadeira dura durante muito tempo e começa a sentir dores lombar, sabe, aquilo te incomoda que você tem que se levantar. Tal como você não tem um colchão confortável para dormir, tem que dormir no estrado da cama. E você fala, não dá para viver desse jeito. É da nossa essência, faz parte da nossa natureza humana. Nós temos desejos e nós buscamos suprir as nossas necessidades básicas. O mínimo necessário nós queremos. O conforto faz parte. Quando a gente pensa em ter uma casa, nós não estamos pensando simplesmente em uma mansão, mas nós pensamos em um lugar de conforto, nós pensamos em um lugar de segurança, nós pensamos em um lugar de paz, nós pensamos em um lugar que nós possamos chamar de nosso. A nossa família, eu tenho uma casa, quer seja alugada ainda, e se você se conformar, escuta, querido, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não tenho condições de ter uma casa, então já está feito, a sua vida vai ser sem ter uma casa. Porque não é o seu alvo. Queridos, as pessoas vão viver a vida inteira, escuta o que eu estou te dizendo, viverão a vida inteira, não estou falando de 15 anos, estou falando de 70 anos, estou falando de mais de 50 anos, 80 anos, viverão a vida inteira e não conquistarão um patrimônio, por quê? Porque não mudou a mentalidade. Você pode ter uma casa própria, mas isso tem que estar, sabe? Você tem que estar desconfortável com o fato de não possuir. E quando nós olhamos para essa realidade que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você estiver conformado, filho, escuta o que eu estou te dizendo. O seu relacionamento vai ser um relacionamento fracassado, mas você vai conviver bem com ele. A sua vida profissional vai ser uma vida fadada, sabe? A estresse, desgaste, reclamação, murmuração, porque no final do mês você recebe um valor e você se sujeita a tudo que você está se sujeitando, porque você se conformou em ser tratado mal, em não ser reconhecido, em não pensar no crescimento. Você se conformou. Ele está dizendo assim, saia dessa zona de conforto, que não tem nada de confortável, existe algo muito melhor para você viver em Deus. Só que quando nós olhamos para essa realidade, quantas pessoas vivem uma vida, não é medíocre como cristão, porque quando o nível da igreja eleva, se nós estivermos na média de um cristianismo, está ótimo. Porque viver uma vida na média do cristão, está maravilhoso. Nós precisamos impulsionar os nossos irmãos, para que juntos possamos viver a média de um cristianismo, que agrada a Deus. Uns vão se destacar, mas vão nos puxar. Não pensa que, se tem um lugar que a gente aprende isso, nós que estamos lá na frente, estamos sempre puxando os outros. E quando estamos atrás, estamos olhando para quem está na frente, porque estamos numa jornada juntos, e ninguém fica para trás. A gente tem que andar nessa direção, temos que ter esse cuidado. Mas o problema é quando essa mediocridade ou essa média não tem a ver com um padrão cristão. E são muitas pessoas vivendo uma vida mesquinha, miserável, sem cristianismo autêntico, sem palavra de Deus, sem presença do Espírito, sem poder transformador. Mas as pequenas mudanças, elas produzem resultados incríveis quando nós nos permitimos viver essa realidade. E nós precisamos pensar sobre isso. Desde que você conheceu a Cristo,
desde que você se converteu, desde que você entrou nessa jornada? Essa é uma resposta que você tem que dar para você. O que mudou na sua vida? Algumas pessoas evoluem alguns metros para frente, mas em detrimento das circunstâncias, das situações, do ambiente e de tantas outras coisas, elas não só paralisam, mas elas retrocedem. E o nosso Deus não tem prazer nos que retrocedem. Não tem. Se tem uma coisa que deve fazer parte da essência de todo cristão, todo cristão precisa entender que essa palavra é para você, é para mim. Perseverança. Insista no alvo. Foque no objetivo. Ande na direção do céu. Ande na direção da transformação. Se você é um homem arrogante, se você é uma mulher arrogante, se existe algo na sua estrutura que precisa ser transformada, entenda, você não vai conseguir isso sozinho, mas é pelo poder da palavra, é pelo quanto você se sujeita à palavra, é pelo quanto você permite que o Espírito Santo de Deus faça essa obra na sua vida. Essas coisas devem acontecer dessa maneira, e se você olhar para essa realidade, talvez você saia da cadeira confortável. Não dá, queridos. Não dá para ouvirmos uma palavra como essa, entendermos e permanecermos da mesma forma. Escuta, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, a nossa vida é transformada em todas as áreas. Se você entender que não deve viver conformado com a situação atual da sua vida, ainda que ela seja maravilhosa, não se conforme, Deus tem algo melhor ainda. Entende? Se você perceber isso e decidir viver dessa forma, pode ter a certeza, a sua vida pessoal vai ser transformada pelas atitudes, pequenas atitudes diárias que você vai ter. O seu relacionamento familiar vai ser transformado. Haverá paz na sua casa, na sua família, com seus filhos. A sua vida profissional será de ascensão, você vai crescer no seu ambiente profissional, como um líder, como um gestor, como um empresário. Você vai alcançar novos campos, novos clientes, você vai avançar. Entenda, isso é uma realidade. E a sua vida cristã, nessa vida, cada vez mais, é o contrário. Quanto mais você diminui nessa vida, mais ele cresce e os benefícios todos aparecem. A diferença é que as pessoas estão tentando crescer na vida cristã, diminuindo a essência do nosso Criador, do nosso Senhor, e vivem outra coisa que não é cristianismo. Nós somos tão, alcançados pelos nossos desejos, que nós ainda nem desenvolvemos, na grande maioria das vezes, uma ótica ou uma realidade de percepção de mundo, tal como a palavra nos orienta. Nós temos o mau hábito, e isso faz parte da nossa essência, tanto é que Jesus vai tratar isso com muito carinho, Mateus 7, acerca do julgamento. Queridos, como nós julgamos. Às vezes eu falo para você como cristão, estamos sentados aí você vem para a igreja, você senta, pastor Renan vai pregar. Eu estou tão acostumado a ouvir o pastor que vou fazer outra coisa. Deve ter algo mais importante para eu fazer na igreja do que ouvir essa palavra. Eu estou me usando como exemplo para que você entenda que isso acontece também comigo. E olha, queridos, é vergonhoso você que compartilha o altar conosco. Escuta uma coisa. No ano de 2000 e alguma coisinha, eu pensei, eu vou escrever um livro. E eu fracassei. Por que eu fracassei? Porque eu não era leitor. E, gente, é muita arrogância, né? Você falar assim, vou escrever um livro que todo mundo vai comprar e vai ler. Se eu nunca li obra de ninguém, eu não lia, não tinha o hábito de leitura.
mas é muita prepotência. O meu as pessoas vão ler. Vai dar errado, queridos. Hoje não, hoje eu leio muitas obras, hoje eu entendo o quanto é importante uma literatura. Logo, vale a pena escrever, porque eu falo, uau, como eu cresço com a leitura. Isso é maravilhoso. Agora preste atenção onde eu quero chegar. Você que sobe nesse altar para pregar, se um irmão seu vai estar pregando a palavra, e você não honra a vida dele sentado aí, ouvindo ele falar, você está num nível de frieza, numa morbidade espiritual terrível. Porque você está tecendo um julgamento. Eu não preciso ouvir esse irmão, não vai sair nada daí, eu também prego, eu também sei fazer. Se você está lá no voluntariado e alguém está servindo e você não se envolve, é porque você está se julgando superior aos outros. E queridos, o que mais tem hoje espalhado nesse mundo, e é por isso que a gente tem que trazer essa verdade, porque a igreja não é um ambiente de nós nos julgarmos superiores a ninguém, a igreja não é um ambiente de nós desprezarmos ninguém. Nós somos uma família de fé, nós temos os nossos irmãos, nós estamos aqui por um propósito, eu preciso de você, você é importante para a minha vida. A gente tem que entender isso. Sou desenvolvido por Deus através da sua vida, mas também posso contribuir com o seu desenvolvimento. Mas às vezes não pensamos assim. Uma pessoa que divide esse altar com o ministério de louvor é levita. Quando não está na escala, não vem para a igreja. Meu Deus, abra os olhos dessas pessoas. Que adoração é essa? Que adorador é esse que só opera quando ele está no holofote? Mas se esquece do átrio. O átrio é importante, porque o átrio é o ajuntamento dos santos, é enquanto Deus opera, enquanto Deus fala, enquanto Deus é adorado, o átrio se envolve, ele é parte do corpo. Mas se a pessoa está na escala, ela vem para o louvor. Se ela não está para a escala, ela nem na igreja vem. E aí você que é líder, é você que tem que despertar. Eu estou trazendo uma palavra de instrução para a igreja. Você que é líder, você tem que falar assim: querido, você está longe do altar quando você não está na escala. Você precisa fazer um caminho de volta. Você não participa de um EBD, você não participa de uma escola bíblica dominical, você não se envolve no sermão da igreja, você não participa de uma célula, você não está conectado a nada. E aí, queridos, deixa eu te falar. Satanás se apropria das coisas no reino espiritual porque nós damos legalidade. E se você que é líder não conseguir purificar o ambiente onde Deus te colocou, é você que está dando legalidade para que desse lugar, ao invés de ter pureza, tenha impureza. Você é líder. Você precisa saber onde estão as pessoas do ministério que você lidera. Se você lidera 30 pessoas no ministério de louvor, nessa manhã você tem que saber onde estão os 5 que estão faltando. Ou quem sabe, os 25 que faltaram porque os outros 5 estavam aqui no altar. Adorar ali, ó, cantar junto, tá na dança, tá na escala, tá aqui, não tá aqui, tá ali. Nós tecemos julgamento o tempo inteiro, julgamos que não precisamos disso ou daquilo. Essa é uma realidade da nossa vida. Porém, quando nós observamos a realidade do mundo, como é que acontece? Vai numa banca comprar uma revista, você só vai ver pessoas famosas, jovens, ricos. As pessoas, algumas pessoas, inclusive cristãos, eles vão stalkear Instagram para ver a vida de famosos, para entender o que eles fizeram ontem. Qual foi a coisa incrível que eles fizeram, ou quem sabe, né, a vexame, a vergonha que eles fizeram, mas seguem. Olham a vida dos outros, no iate, não sei aonde, isso, aquilo, outro, está focado, preocupado com a vida dos outros, é o tempo inteiro vendo isso. A sociedade está tão, perdida, que se você pegar um simples, se você pegar uma pessoa que não tem tanto recurso, para ela aparecer numa página, ou ela tem que ter feito uma coisa heróica, tipo assim, deram um tiro e alguém, ela entrou na frente e morreu, para salvar, ou ela foi quem deu o tiro. Se não for um herói, tem que ser um criminoso, porque se for simples, ninguém vai dar crédito, ibope. E Jesus fala, no meu reino é diferente. O maior vai ser aquele que serve. E a gente não pode perder esse foco. A nossa mentalidade tem que ser transformada. Olhamos a beleza do que acontece com o nosso rei Davi, tão jovem.
Quando o profeta chega na sua casa para ungir o rei, o seu próprio pai já tinha tecido o julgamento de que aquele menino era improvável. Imagina isso. Preparou uma mesa. Quando o salmista, no Salmo 23, fala assim: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e o teu cálice transborda a unção. Você sabe do que Davi está falando? Que a sua família o tinha como inimigo. Porque ele estava lá no campo apacentando as ovelhas. O profeta começa a passar os filhos. Quando veio o primeiro filho, o próprio profeta falou: é esse aí. Certamente é esse. E o Senhor: ei, calma, rapaz. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, a estrutura, todas as outras condições. Eu vejo o coração. Aquieta-te. O Senhor está dizendo: enquanto você, filho, enquanto você está olhando para a aparência, enquanto você está buscando essas coisas, você está perdendo o seu tempo, porque a beleza está no interior. Ao invés de você pensar em transformar o seu exterior, comece na transformação interna, porque é através dela que você vai ser modificado pelo exterior. É através dela que a sua geografia, os seus relacionamentos, as pessoas serão transformadas. E passa de A a Z, como diz o outro. Todos os filhos. E o Senhor reprova todos. Mas quando Deus intenta em fazer um projeto e nos dá uma direção, Ele já sabe o que Ele quer. Mas nós precisamos ter sensibilidade para ouvirmos a sua voz e entender o propósito. Ao ponto do profeta olhar para a mesa, olhar para o pai, olhar para os filhos, e naquele sentimento de: uai, fracassei. Ele tem que fazer uma pergunta para poder se recompor. E talvez essa seja uma manhã que você precisa fazer uma pergunta. É só isso que você tem para Deus? O que você está deixando de fora da sua vida que você julga ser, sabe, insignificante, minimalista e que não tem valor? E que talvez é o que Deus está buscando de você, a sua simplicidade, a sua humildade, a sua entrega real. Aí o profeta fala: acabaram-se todos os filhos? Ou seja, é tudo isso aí? Isso é tudo que você tem para oferecer diante de Deus? Não, tem um. Está lá no meio do pasto apacentando as ovelhas. Tem um improvável. Tem um que o próprio pai já tinha dito que não ia dar certo. Então manda chamar. E todo mundo ficou como? De pé. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A própria família odiava Davi. Você vê a história, os próprios irmãos não o reconheciam. E queridos, eu sou tão grato a Deus, porque a palavra fala bem assim: eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você me visitou. Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso com os meus pequeninos. Quando você olhou para a pessoa que está aí do seu lado e falou: essa pessoa é importante. Meu Deus, obrigado por essa pessoa estar aqui. Todas as vezes que eu falo do irmão José Valdir, eu falo com tanta alegria no meu coração, porque ele é um ancião. Ele, além disso, ele é uma das pessoas que chegaram aqui primeiro na igreja e está aqui até hoje. Ele foi ali com o maior carinho, com o maior cuidado. Meu Deus do céu, eu fico constrangido. Ele: pastor, eu não queria incomodar o senhor, porque eu sei que o senhor vai ministrar a palavra agora, mas eu fiquei preocupado, porque a vizinha falou que o pessoal aqui da igreja está jogando entulho lá no meio da reserva. Eu falei: não, meu pastor não faz isso. Mas o senhor está sabendo de alguma coisa? Eu falei: pode ficar tranquilo, irmão José Valdir. A igreja não faz isso. Todas as obras que nós fazemos aqui, a gente contrata alguém para poder retirar o entulho devidamente como tem que ser. Não, pastor, eu sabia que o senhor, mas não tem ninguém. Não tem ninguém fazendo isso. O senhor pode ficar tranquilo, com cuidado. Eu falo que ele é o nosso engenheiro, porque toda vez que eu começo uma obra, ele vem aqui. Ele vem, checa, anda aqui. Nós somos gratos pela vida do Senhor. Quando o Senhor estava fazendo esses muros aqui, irmão José Valdir, o Senhor estava levantando, não era uma proteção física.
o Senhor estava edificando uma proteção espiritual, porque isso aqui é uma fortaleza espiritual. Cada maceira, cada cimento, cada ensinamento, cada dedicação sua, escuta, eu falo, vai chegar um dia em que o Senhor vai dizer, assim como nós: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E quando o Senhor fizer isso, o Senhor pode ter certeza que vai ser com muita integridade. E nós vamos ter a certeza de que vamos seguir esses passos, porque também precisamos encerrar a carreira, combater o bom combate, mas guardar a fé e não perder como muitos. Para nós encerrarmos, nós olhamos para fora. Pense sobre isso. Eu falo nós, queridos, eu estou me envolvendo nisso para você entender, porque isso é uma situação da nossa humanidade que nós precisamos trabalhar. Todos nós, na nossa essência, nós olhamos para fora. Deus olha para o interior. Nós valorizamos, ainda que inconscientemente, a popularidade. Deus valoriza o caráter. Não é o quão popular você é, mas o quanto você é transformado na sua essência. Nós olhamos para o conhecimento, para a inteligência, para a capacidade. Deus olha para o coração. Honramos aqueles que têm posses, que se posicionam, são eloquentes, são bem sociáveis, políticos que nos envolvem. Mas Deus honra aqueles que têm integridade. Como é que eles chegaram ali, como é que eles possuíram isso, como é que eles obtiveram esse resultado. Falamos sobre o que possuímos, sobre o que temos, sobre o que conquistamos. Deus olha para a nossa entrega. Não é o que temos, é o que ofertamos, é o que entregamos, é o quanto estamos dispostos a dar. É o quanto nós, entendemos que tudo que temos e somos, não é nosso, provém dele. Falamos sobre as nossas realizações, listamos, mas Deus está procurando um coração contrito, desejoso de estar na sua presença. Podemos até valorizar, como eu disse, o conhecimento. Deus valoriza a sabedoria. Podemos ficarmos admirados com o tamanho, com a grandeza, mas Deus está preocupado com a qualidade e não com a quantidade. Que igreja grande, que não sei o quê, uau, que isso? E Deus, qual é a qualidade disso? Não é o tamanho, não é a quantidade, é a qualidade. Algumas pessoas vivem para a fama, e nós estamos no meio disso. Ah, como é maravilhoso alguém dizer: você cantou muito, você pregou muito, você deu um show, você foi um espetáculo, você foi isso. E as pessoas não fazem isso por maldade, mas às vezes a maldade está no seu coração, quando não sabe dar a honra devida a quem te capacitou. Então não é a fama, porque Deus procura os humildes, Deus procura os simples. A nossa visão é superficial. Olhamos assim. Deus está vendo profundo. Ele olha profundamente. Pensamos que o que estamos vendo, você pode me olhar e talvez me admirar, mas Deus pode estar me reprovando, porque Ele conhece o que você não conhece, Ele vê o que você não vê, Ele escuta o que você não escuta, Ele sabe o que você não sabe. E eu tenho, muita integridade em falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo nos deixa esse ensinamento. Me esforço de modo que pregando o evangelho eu mesmo não venha a ser o quê? Condenado por ele. E os dias atuais têm sido dias de honras e glórias humanas, mas o dia da vergonha, do luto e da dor vai chegar. Por isso nós devemos nos humilharmos perante o Senhor, convertermos o nosso riso em pranto, como diz Tiago, nos lamentar e chorar, porque Deus sim vai nos exaltar quando fizermos isso. A nossa visão é temporária e a visão de Deus é eterna.
Então, se preocupe com as pequenas mudanças, observando o que está acontecendo na sua vida. E saia desse lugar que não tem nada de conforto, porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém?